Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. É muito bom tê-los conosco aqui no canal do NEP Paulo de Tarso. Vamos continuar a estudar o Livro dos Espíritos em sua segunda parte. Ainda estamos no capítulo 6 dessa segunda parte, capítulo 6 da vida espírita. E agora nós vamos começar um novo tópico dentro desse capítulo 6. Estudaremos as questões que vão de 258 até 273. Essas questões compõem o tópico Escolha das Provas. Mas hoje a gente não vai até a questão de número 273, não. A gente vai estudar hoje as questões de número 258 até 265, ok? Isso porque esse item é um pouquinho mais extenso, então a gente vai dividir esse item em algumas partes para a gente poder aproveitar bem os conceitos que Allan Kardec está apresentando para a gente dentro desse item. Então, repetindo, escolha das provas está composto pelas questões que vão de 258 até 273, mas no estudo de hoje nós vamos até a questão de número 265. Antes de começar o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Então vamos todos nesse instante elevar o pensamento a Deus. Vamos pedir humildemente que o Mestre Jesus se aproxime de cada um de nós, trazendo consigo a sua paz, a sua sabedoria e a reposição de nossas forças morais e físicas. Amado Mestre, mais uma vez, repletos de confiança, entregamo-nos em Suas mãos misericordiosas para que o Senhor guie o nosso estudo, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais e termos um pouco mais de sabedoria, de serenidade para o enfrentamento da vida terrena. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Então, meus amigos, nós estamos agora diante de um novo tópico dentro desse capítulo 6, que fala sobre a vida do espírito, né? Fala sobre a vida do espírito no plano espiritual, da vida espírita. Nós que já passamos pelas questões da percepção, das sensações, dos sentimentos dos espíritos, né, no plano espiritual, de seus sofrimentos, agora a gente vai entrar num novo tópico, numa nova situação para a gente imaginar e para a gente seguir o nosso texto, o nosso estudo, né? A gente que já passou por esse campo das sensações, a gente viu ao final do estudo das sensações. E esse foi um ponto em que a gente se concentrou um pouquinho mais, ao final do último estudo, principalmente, o ponto em que nós recebemos a informação de que o espírito sofre por suas próprias escolhas, que tudo aquilo que ele faz tem uma consequência, é a lei de causa e efeito, ensinada pela doutrina espírita. E que os seus sofrimentos são causados por ele mesmo. Citávamos em estudos anteriores o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que aborda essa questão e que aprofunda essa questão da justiça de nossas aflições, das causas atuais de nossas aflições, das causas anteriores de nossas aflições, explicando que nós é que causamos os nossos sofrimentos. E que isso é libertador, né? Isso é libertador para a gente. Pode parecer num primeiro momento uma informação que nos incomoda um pouco, ter que identificar que eu sou a causa do meu sofrimento, na maior parte do tempo, pelo menos, em grande parte do tempo, para não dizer sempre, né? A gente que é espírita e um pouquinho mais consciente, a gente sabe que a gente sempre tem participação no nosso sofrimento, não tem jeito. Pode parecer a princípio uma informação um tanto quanto desconfortável, mas ela é extremamente libertadora, né? Vamos pensar por um instante.
Se Deus causasse o nosso sofrimento, a gente sabe que ele é inteligência suprema e supremo poder. O que que nós poderíamos contra a vontade de Deus querendo que nós sofrêssemos? Não poderíamos fazer nada, nos restaria apenas sofrer mesmo. Imaginemos que o nosso sofrimento estivesse nas mãos do acaso, do azar, né? Como muita gente diz. O que que a gente pode fazer contra o azar? Nada também, né? Não tem o que fazer contra o azar. O azar é circunstancial, está ali por acaso, para nada serve, não tem utilidade. O que que a gente pode fazer quando o sofrimento é trazido por uma pessoa que é de difícil convivência e que está ali na nossa vida e não tem jeito da gente se afastar? Se a culpa é do outro, muito pouco a gente pode fazer. Então vejam, nesse sentido, o aprendizado da doutrina espírita é extremamente libertador, porque o meu sofrimento não sendo causado nem por Deus, nem pelo azar, nem pelas circunstâncias, nem pelo outro, está em minhas mãos a questão de minorar esse sofrimento, de fazer com que ele diminua, de fazer com que essa aflição tenha uma utilidade para mim, de aprendizado, né, de autocontrole, de fortalecimento intelecto emocional, para que eu me transforme num espírito cada vez melhor. Então isso está em minhas mãos. Bom, essa foi o último ponto que a gente estudou, ou um dos últimos pontos, pelo menos, né, que a gente viu nos estudos anteriores que falavam, que traziam para a gente essa ótica a respeito dos sofrimentos que, que o espírito pode ter, né? É, tanto é assim que eu vou voltar um pouquinho o texto aqui. Olha, que essa aqui é a última informação que a gente viu no nosso estudo anterior, né? Olha as palavras de Kardec. Notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que esses espíritos tiveram e cujas consequências experimentavam. Então, essa ideia ficou muito forte, muito presente para a gente, e ela marca para nós um sentido de continuidade das ideias do texto que são colocadas aqui por Allan Kardec a partir da questão 258, no item Escolha das Provas. Como assim continuidade das ideias, né? Bom, a última ideia apresentada foi essa. Temos sofrimentos enquanto espíritos? Temos. Mesmo enquanto desencarnados? Sim. Então agora nada mais natural do que dar consequência, ou melhor, perdão, nada melhor do que dar sequência a essa informação, falando para a gente sobre esse item que tem o título justamente Escolha das provas agora, e não dos sofrimentos. A prova pode trazer para a gente um certo desconforto, todo mundo sabe que é uma prova, né? É um teste, como um teste que a gente faz numa escola, por exemplo, mas é um teste. Testes têm diversos tipos de gênero, como a gente vai ver aqui no nosso texto. Então, a escolha das provas, já que o espírito teve um mau proceder, e espíritos do nosso grau de progresso, do nosso nível evolutivo, convivem com suas próprias imperfeições e, portanto, erram, se equivocam. Isso está previsto por Deus. Deus sabe que a gente vai errar, vai se equivocar. Então agora a gente tem esse item escolha das provas, porque o espírito precisa ser provado em suas imperfeições para que ele de fato marque o seu progresso. E é assim durante a vida toda, né? Nós somos provados enquanto filhos, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto alunos, enquanto professores. A gente é provado o tempo todo, né? E quando a gente se sai bem em algumas tarefas, aí a gente é capaz de dizer que a gente progrediu, que a gente teve progresso. Então, as provas e a questão da escolha. Muito importante, né? Então, meus amigos, esse nosso texto ele está dividido hoje em duas partes só para nossa compreensão assim geral do texto. Por isso eu não vou fazer aquela descida corrida no texto, né? Mostrando pergunta a pergunta. Mas só vou marcar o seguinte no começo do nosso estudo.
As questões 258 e 259 vão falar para a gente da participação do espírito na escolha de suas provas. É o que muita gente chama dentro da doutrina espírita, a gente já ouviu, tenho certeza, muitas vezes a expressão planejamento reencarnatório. É o espírito participando dos eventos que vão acontecer na sua existência futura, na carne. Então, 258 e 259 começam esse assunto. O espírito tem consciência do que vai acontecer, Deus impõe alguma punição, alguma prova, né? Algum sofrimento. Então, essas duas primeiras questões vão colocar essas ideias. Depois, abordando, inclusive, né, se esse planejamento é total ou se é um planejamento parcial, como funcionam essas coisas. E das questões 260 até 265, nós vamos ter ali um estudo sobre o livre-arbítrio do espírito diante dessas escolhas. Então, é essa a divisão que a gente vai fazer hoje. É uma apresentação principal do tema nas duas primeiras questões, e depois de 260 a 265, o livre-arbítrio sendo estudado diante dessa questão que se põe, porque o espírito escolhe as provas. Como funciona o seu livre-arbítrio diante daquilo que ele não escolhe? Existem coisas que ele não escolhe? Esse é um assunto interessantíssimo, né? Para nós que somos espíritas e que sabemos das reencarnações, já estamos tendo contato com a lei de causa e efeito. É um estudo muito interessante para a gente, inclusive para nos ajudar a tomar certas decisões em nossa vida, né? Guiados por aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então vamos lá. Vamos à questão de número 258. Allan Kardec pergunta se quando na erraticidade, quando o espírito está desencarnado, antes de começar uma nova existência corporal, olha aqui, né? É importante tudo isso. A gente ainda está estudando o espírito desencarnado, né? E prestes agora a reencarnar. Esse espírito tem consciência e previsão daquilo que acontecerá no curso da sua vida terrena? Consciência e previsão. Ele já sabe de antemão o que vai acontecer na sua futura reencarnação? É essa pergunta que Kardec põe para a gente começar a pensar sobre o tema. Resposta: ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então eu gostaria que a gente notasse bem que nessa questão 258, na resposta, melhor dizendo, né, a questão de número 258, Kardec nos ensina coisas importantíssimas, né? Ou os espíritos superiores até, melhor dizendo. O próprio espírito escolhe o gênero de suas provas. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. A partir daqui a gente já pensa coisas importantíssimas. E a gente já tem uma clareza sobre o que será o desenvolvimento dessas ideias no decorrer do texto. A primeira coisa que a gente vai pensar é na palavra gênero. O espírito escolhe o gênero de suas provas. O que significa essa palavra gênero nessa passagem do Livro dos Espíritos? Significa o tipo ou a categoria das provas que ele vai enfrentar. Mais adiante, no nosso estudo de hoje, a gente vai colocar alguns exemplos, né? Pelo menos dois exemplos, dois casos, para a gente entender como que é essa questão de se escolher um gênero de provas. Mas como ponto de partida, a gente já pode pensar que o gênero é justamente o tipo de prova, a categoria de prova, um estilo, um formato de provas. Para a gente começar o nosso estudo, eu vou falar sobre provas de um curso, provas escolares. Existem diferentes gêneros de provas dentro de uma escola. Nós temos, por exemplo, provas objetivas. Nós temos provas dissertativas. Nós temos provas de múltipla escolha. Nós temos provas práticas. Nós temos provas orais.
Esses são os gêneros das provas. São os tipos de provas que podem ser postas. Então, é isso que o Espírito escolhe. Vamos trazer para a vida agora? Vamos trazer para a nossa vida? Quais são os gêneros de prova que eu posso enfrentar estando encarnado? Vou citar alguns. Eu posso enfrentar a prova da riqueza. Eu posso ter escolhido no plano espiritual ser um homem com muitas posses materiais aqui na Terra. Isso, como a gente já viu, inclusive em estudos anteriores, é uma prova para o espírito. Porque a riqueza vai dar acesso a coisas que podem fazer coisas materiais, né? Posição social, reconhecimento, fama, vai dar acesso a objetos, a roupas, enfim, né? A tudo que dá destaque ao espírito, fazendo com que ele, por exemplo, caia na tentação de ser uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa muito sensualista, uma pessoa muito materialista, muito egoísta. Então vejam, né? Esse é um tipo de prova para o espírito. Ele pode escolher esse tipo de prova e pode ser concedido a ele. Ele pode escolher a prova da miséria, para se falar em posses materiais. Ele pode escolher a prova de ser de ter um corpo físico muito belo enquanto encarnado, sendo homem ou mulher. Isso é uma prova para o espírito, porque as pessoas podem se aproximar dele ou dela por interesse, jamais por amizade ou por amor. Olha só. Então, o espírito escolhe gêneros de prova. Ele vai escolher os tipos que ele vai viver. E aí essa resposta termina com algo que é muito interessante também da gente pensar. É nisso que consiste o seu livre-arbítrio quando se fala em planejamento reencarnatório. É nisso que consiste o seu livre-arbítrio, na escolha das provas. Então não são escolhidas situação a situação, né? A próxima mordida que eu vou dar no meu sanduíche, se eu escolher morder ou não o meu sanduíche, desculpem, né, a banalidade do exemplo, mas é para ser mesmo assim, né? Uma coisa bem trivial, né? Para a gente ter noção do que a gente está dizendo. Essa próxima mordida no meu sanduíche não foi programada no plano espiritual. Ela está sob o registro da minha vontade de continuar ou não comendo esse sanduíche agora. Aí essa escolha que eu vou fazer de continuar ou não comendo esse sanduíche vai ter consequências na minha vida. Tudo tem consequências, por mais trivial que seja. Mas não que tudo foi planejado anteriormente. O nosso livre-arbítrio está voltado ao gênero de nossas provas. Se eu escolhi comer um sanduíche, aquele sanduíche enorme, né, de 45 centímetros, que foi vendido numa promoção e que eu adoro, que está baratinho e eu adoro esse sanduíche. Eu nem estava com fome, mas comprei. Comecei a comer. Já estou me sentindo ali, né, satisfeito, mas escolhi continuar comendo. Isso vai dar consequências, né? Para o meu corpo, se eu tiver essa postura repetidas vezes, vou ganhar peso, vou ter problemas no aparelho digestivo, vou me sentir mal e assim por diante. Então vejam, né? Mas tudo isso não foi planejado com antecedência no plano espiritual. O que foi planejado é o tipo de vida, tipo de provas pelas quais é, eu deveria passar. Bom, tendo estabelecido isso, vamos então a 258A. Olha aqui, Kardec aprofunda agora a pergunta, né? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha aqui, né? As dificuldades da vida não são impostas por Deus. Duas coisas importantes que a gente pensa muitas vezes, né? Que Deus impõe, que Ele não dá escolha para a gente, que Ele impõe, e faz isso para nos castigar. É assim que funciona? Está perguntando Kardec. Resposta, vamos lá. Nada ocorre sem a permissão de Deus. A primeira coisa que se fala na resposta é permissão de Deus.
permissão de Deus. Porque nós escolhemos o nosso gênero de provas, o nosso livre-arbítrio está restrito a isso em relação à nossa reencarnação, né? A gente vai ver nos exemplos daqui a pouco que é, pode parecer aqui muito restritivo, mas não é tanto. Então a gente tem essa capacidade de escolher o gênero de provas, mas mesmo assim isso está submetido à permissão de Deus. O livre-arbítrio está sujeito à permissão de Deus, não ao castigo e muito menos à imposição. Ok? Isso tem que ficar muito claro para a gente. A doutrina espírita nos liberta de forma maravilhosa dessas questões de sofrimentos impostos por Deus. Frase seguinte aqui, ó. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira, a palavra aqui é importantíssima, meus amigos. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Deus permite a escolha. A gente escolhe. Quero voltar na miséria, na riqueza, quero voltar na saúde, quero voltar na doença, quero voltar desse jeito que eu escolhi. Ok? Deus permite. Se o espírito fez um planejamento condizente com o seu progresso, que pode lhe causar progresso, Deus permite. E o espírito tem responsabilidade sobre aquilo que ele escolheu, né? Então, importantíssimo a gente ter essa consciência. Então, primeiro ponto, permissão de Deus para planejamento reencarnatório. Segundo ponto, responsabilidade sobre as nossas escolhas. Vamos lá. Terceiro ponto, nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Caminho. Então, como eu dizia, né? Os caminhos do bem e do mal estão abertos para todos nós, mesmo que tenhamos escolhido o gênero de provas, porque dentro do gênero de provas, o meu livre-arbítrio está operante o tempo todo. Eu escolhi, vamos voltar ao nosso exemplo, né? A prova da riqueza. Mas dentro da prova da riqueza, eu escolho se eu vou ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, se eu vou ser um bom homem rico, se eu vou ser um homem que será generoso, embora rico, que será humilde, mesmo rico, que será caridoso, que será generoso. Então, meu livre-arbítrio opera dentro do gênero de prova que eu escolhi. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho está sempre aberto para o espírito poder progredir de acordo com aquilo que ele escolheu, como Kardec nos acaba de ensinar, né? Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus daquilo que é da vontade do homem, né? Exemplo que ele dá na sequência: se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Então, aqui um tipo de exemplo, né? Um tipo de exemplo para a gente poder pensar sobre essa questão de como funciona a vontade de Deus diante da vontade do homem, ou a comparação, né, dessas duas vontades. O homem, o espírito, tem vontade de viver um certo tipo de prova, ele escolhe, Deus, por sua vontade, permite, e então as coisas acontecem. Então a gente precisa sempre fazer essa distinção. O que é a obra da vontade de Deus, o que é a obra da vontade do homem? A gente tem que partir aqui, como bons espíritas, de um princípio que é essencial para que a gente não se revolte em nossas vidas, para que a gente tenha uma leitura boa da existência terrena. Vontade de Deus é diferente de permissão de Deus. Deus permite tudo aquilo que vai nos causar o bem. E isso pode ser um sofrimento momentâneo. Mesmo que a gente viva uma doença,
ela está em nossa vida para nos causar o bem, através do autoconhecimento, por exemplo, através das limitações que ela traz, através do despertar de cuidados melhores para com o corpo e com o espírito. Essa é a função do sofrimento que está muitas vezes em nossa existência. Mas isso foi permitido por Deus e muitas vezes foi vontade nossa passar por isso. E Deus só permitiu porque dali vai gerar um bem futuro. Só por isso que ele permitiu. Jamais podemos pensar que a vontade de Deus é nos causar qualquer tipo de punição ou qualquer tipo de sofrimento. A vontade de Deus, não. De Deus só vem o bem. Muitas vezes, a nossa vontade busca provas um tanto quanto mais difíceis. Vou ilustrar isso um pouquinho melhor, vou fazer nesse momento, uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8. Justamente o capítulo 5, né, que a gente pode explorar bastante dentro dessas questões dos sofrimentos, das aflições terrenas e das escolhas dos espíritos, né? Então eu leio agora o comecinho desse item 8, que traz as seguintes palavras. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos. Olha aqui como funciona a vontade de Deus agora. Deus pode para espíritos endurecidos, porque vejam, o nosso livre-arbítrio, a gente acabou de estabelecer agora há pouco, ele está ali limitado ao gênero das provas. Ele não vai escolher circunstância a circunstância. Mas tem espíritos endurecidos que olham para tudo aquilo que fizeram e não sentem a vontade de reparação. Não sentem a vontade de recomeçar a tarefa mal feita. Não querem, estão endurecidos. Então, a esses, Deus pode impor certas tribulações, certas dificuldades, para que eles despertem. De novo, né? E isso é Deus gerando o bem a esses espíritos. Continua o texto. Tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Extremamente ignorantes. O espírito é tão ignorante que ele não sabe escolher. Então Deus impõe a ele um certo tipo de vida, um certo tipo de consequência, para que ele possa, pela experiência, voltar a escolher. Né? Bom, então, esses são casos de espíritos ou muito endurecidos ou muito ignorantes. Agora, a grande maioria dos espíritos que vivem na Terra hoje entram na situação seguinte, que é a situação de espíritos penitentes. Olha só que nome, né, que é usado aqui. Que palavra, penitentes, aqueles que estão em penitência. Espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, se assim a gente quiser pensar, né, na palavra castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente numa primeira falta. Então, aqui, esse pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo explica muito para a gente sobre o que é essa questão das escolhas, das provas e das situações que a gente enfrenta na vida. Né? A gente vai viver muito melhor as aflições se nós compreendermos que elas estão aqui para esse fim, para essa utilidade, fazer com que a gente resgate faltas do passado e fazer ao mesmo tempo com que a gente desenvolva virtudes. Como eu acabei de citar agora há pouco, o caso do homem rico, que pode desenvolver virtudes maravilhosas estando aí diante da prova da riqueza. Bom, vamos seguindo
o nosso texto, questão de número 259. Questão um pouquinho mais longa, mas é, muito profunda, né? Vamos em frente. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Notemos, né? Que aqui Allan Kardec está falando de todas as tribulações e não de todos os eventos. Isso a gente já descartou na primeira questão, na questão de número 258. Nós não escolhemos todos os eventos. E agora Kardec está perguntando se a gente escolhe todas as aflições. Todas as tribulações são previstas e buscadas? Tudo isso é planejado? Em relação às provas, todas elas são planejadas? Resposta: todas não. Não, nem isso. Né? E eles insistem, né? Os espíritos superiores insistem em dizer que a gente escolhe apenas o gênero das provações. Então, olha só, a gente vai eliminando certas coisas, né, da nossa mente, assim, em relação à vida terrena. Nós temos livre-arbítrio, a gente escolhe as coisas que a gente faz o tempo todo. Só o gênero das provas é que estão aqui mais presentes como planejamento reencarnatório. Então, eventos mais importantes da vida, como um casamento, o nascimento de um ou mais filhos, o tipo de profissão, talvez, né, que possa fazer com que o espírito progrida, essas coisas estão dentro de um planejamento reencarnatório. O gênero das provas, os gêneros, tudo não. Então vamos lá. Explicação do que seria um gênero de provas aqui agora com o Evangelho, perdão, com o Livro dos Espíritos, né? As particularidades acontecem por causa da posição em que a gente se acha quando encarnado. São muitas vezes consequências das nossas próprias ações, que é o que eu falava agora há pouco a respeito do sanduíche, né? Então, olha só, cada coisa em particular acontece por causa da nossa posição, das nossas ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Então, ó, vou nascer no meio de pessoas de má conduta. Eu sei que tipo de coisa isso pode despertar em mim, mas eu não sei como eu vou agir. É nisso que consiste a prova. Eu não sei o que eu vou responder àquela situação que a vida me dá. E dependendo da forma como eu respondo, eu progrido. Dependendo da forma como eu respondo, eu fico estacionário, porque o espírito não regride, né? Então, é nisso que consistem as nossas provas. Isso é escolha de gênero. Exemplos fantásticos dados por Kardec aqui, né? Extremamente didáticos. Esses atos, as ações que a gente tem, né, no meio que a gente escolheu, é nada mais, nada menos do que o exercício da nossa vontade ou do livre-arbítrio. A gente escolhendo o tempo todo o modo como a gente vive, né? Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Olha só é, que coisa é, muito bem explicada por Allan Kardec, né? Escolheu nascer entre malfeitores. Terá que lutar para não ser um deles. Lutas de determinadas espécies, dentro dos gêneros de provas escolhidos. E ali a gente tem o que Kardec vai chamar depois, durante essas situações da vida terrena, de acontecimentos secundários, que se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Então, vamos pensar um pouco nesses que seriam acontecimentos secundários. O acontecimento primário do planejamento reencarnatório desse espírito foi a escolha de nascer entre malfeitores. O que seriam acontecimentos secundários? Os acontecimentos que nascem, que têm como causa a vontade, a escolha do indivíduo diante das circunstâncias e da força mesma das coisas. Ele não está no meio de malfeitores? Acontecimentos secundários são aqueles que
que vão surgir dessa situação. Por exemplo, ele escolhe não ser um malfeitor. Ele nasceu nesse meio, mas escolhe não ser um deles. Mas ele escolheu nascer nesse meio. Um acontecimento secundário pode ser ele passar a ser perseguido por esses malfeitores. Mas como assim? Ele está aqui, não quer ser um de nós? Ele pode passar a ser perseguido. Né? É um acontecimento secundário que veio pela escolha do indivíduo. Pode acontecer o contrário, pode ser que por sua vontade ele escolha ser um malfeitor, ceda, né, aos seus impulsos e seja um malfeitor. Como consequência secundária, ele pode acabar preso, por exemplo, pode ser pego pela justiça. Então, olha só, esses são acontecimentos secundários para a nossa existência, né? A gente tem na Revista Espírita, de 1866, o, o caso do czar Alexandre, czar da Rússia, né? Esse czar esteve prestes a ser assassinado por uma pessoa. Mas a Revista Espírita conta o caso de que um jovem foi intuído pelo plano espiritual para intervir e não permitir que esse czar fosse assassinado, porque não era o momento dele. Olha só que interessante, né? Como que a providência divina envolve pessoas, envolve espíritos em certos acontecimentos da vida para que o bem seja construído, para que planejamentos sejam cumpridos, para que vidas sejam bem aproveitadas. Então fica assim, né? O livre-arbítrio humano ele está sempre, sempre sob a vigilância de Deus. Essa é uma coisa que a gente jamais pode esquecer. Eu cito esse caso do czar da Rússia porque não é incomum nos dias de hoje a gente olhar para quadros da nossa vida e pensar o seguinte: olha, o planeta Terra ainda tem zonas de guerra, e com pontos sérios de guerra hoje, né? No dia que a gente está fazendo esse estudo aqui, 31 de janeiro de 2025, ainda temos situações de guerra muito sérias no nosso planeta. Outras ameaças também seríssimas. E muita gente pensa assim: nossa, esses nossos governantes, né, o que eles estão fazendo com o nosso planeta? São guerras, destruição ambiental, exploração de minorias. Né? Como que a gente vai lidar com esses problemas se de repente um deles resolver apertar o botão de uma bomba atômica? A gente fica pensando nessas coisas e a gente deve pensar, porque isso é educativo para a gente, mas sem desespero em momento algum. Porque sim, todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, fazemos uso da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. Mas eu coloquei essa questão do czar da Rússia para a gente entender que o planeta Terra não é governado pelos homens. O planeta Terra, assim como toda a criação, é governado por Deus. Só acontecerão essas tragédias nesse nível dentro dos governos humanos se Deus assim o permitir. Se Deus não permitir, não acontece. E quando Deus permite, é para que a gente tenha uma lição inesquecível, assim como foram a Primeira e Segunda Guerras Mundiais aqui na Terra. Quadros desoladores, mas lições inesquecíveis para os espíritos que vivem na Terra, para que nós não desejemos e jamais cheguemos outra vez ao mesmo ponto. Então, atenção extrema a esses casos para que a gente não caia em desânimo, para que a gente não caia em revolta, para que a gente não julgue as pessoas que estão no poder, porque elas, exatamente como nós, têm as suas fraquezas, elas têm as suas imperfeições. Se fôssemos nós lá, será que estaríamos fazendo tão diferente assim? Tentados pelo poder, tentados pelo meio, pelo gênero de prova que é o comando de uma nação, será que faríamos tão diferente assim? Então, sim, o livre-arbítrio está operante o tempo todo, a vontade humana está operante, mas soberana é a vontade de Deus e dela só provém o bem.
E Deus, como inteligência suprema, só permite aquilo que para nós será o bem. Então estejamos convictos disso, porque nos dá uma leveza, né, para viver a vida aqui na Terra diante das provas, dos gêneros de provas que a gente escolhe e que os outros também escolheram, porque não é só a gente que escolhe, né? E olha como que o poder de Deus é imenso e imensurável, né, por nós. Porque a providência divina é capaz de unir espíritos em diferentes gêneros de provas dentro de um mesmo planeta, estando encarnados e todos aproveitando a convivência com o gênero de provas do outro. Meus amigos, se a gente conseguir perceber isso na nossa existência, quanto é que a gente progride? Quanto que a gente progride tendo percebido isso? Eu tenho meu gênero de prova, mas o outro também tem. Então, a grande sabedoria da vida terrena é eu ser capaz de identificar o meu gênero de prova, ou de provas que eu tenho, né, no plural, saber me comportar dentro desse gênero de provas para não ceder aos meus maus impulsos e ajudar o meu próximo com o gênero de provas dele, tanto quanto possível. Às vezes a melhor ajuda que a gente dá é não atrapalhar, é não é, fazer com que a pessoa caia em tentação, fazer com que ela caia diante da prova posta, é ajudá-la a progredir. Né? Sem atrapalhar já é ótimo, não irritando a pessoa, não desequilibrando a pessoa, não roubando dela paz, paciência. Então, identificar isso é assim de uma sabedoria enorme, olhar para o quadro mais amplo da vida e perceber, né? Estamos todos em um planeta de provas e expiações. Só somos bem-aventurados enquanto aflitos se aproveitarmos as nossas aflições para o nosso progresso. Mas Deus, repito, é tão bom, que colocou espíritos, sim, para viver em provas e expiações na Terra, mas todos dotados de virtudes. Todos nós já temos virtudes. E essas virtudes servem ao nosso próprio progresso, mas servem também como meio de caridade. Imaginemos, né? Se dessemos as nossas virtudes aos outros o tempo todo, generosidade, paciência, indulgência, perdão, misericórdia, benevolência, caridade, enfim, para com o outro e recebêssemos a mesma coisa, qual seria a velocidade do nosso progresso? Enorme, né? Então, vejam, a resposta para o progresso célere do homem está no uso do seu livre-arbítrio para o bem. O tempo todo. Vamos lá, questão de número 260. Mas como pode um espírito desejar nascer entre gente de má vida? Kardec é um espetáculo fazendo perguntas, né? Não é, meus amigos? É um espetáculo, porque, olha só, a pergunta anterior dizia assim, né? A resposta dos espíritos. Imagina um espírito que escolhe o gênero de nascer entre malfeitores. Opa, aí já Kardec acendeu, né, aquela luz de alerta. Mas como que alguém pode querer isso? Isso é estudo profundo do livre-arbítrio. Como é que uma pessoa pode desejar esse tipo de vida? Como pode querer? Olha só o que Kardec está perguntando no íntimo da questão, né? No profundo da questão. Como pode se relacionar o nosso desejo com algo que não é prazeroso? Porque a gente tem uma relação muito forte com o prazer, né? A gente quer aquilo que nos dá bem-estar, com aquilo que nos dá prazer. Kardec está perguntando como é que pode uma pessoa desejar algo que vai ser incômodo para ela? Resposta: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Então é necessário que haja analogia da prova com a situação, né? Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que ele se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E o espírito sabe disso. Ele sabe disso. Que se ele for privado dessa situação, ele não vai colocar à prova o seu instinto de roubar. Né? 260A.
Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Isso, atenção, meus amigos, porque esse é um argumento aqui que a gente coloca na nossa vida, né? Eu só vivo certas provas porque o mundo me prova, porque tem gente de má vida, porque as circunstâncias do planeta são assim. Senão não teria provas, isso está certo? Não tem gente de maus costumes, não tem meio apropriado ao sofrimento de certas provas. Como consequência disso, a gente teria outra coisa, né? Como é que o espírito ia progredir sem ser colocado de frente às suas provas, né? Olha quanta consequência a gente tem de um quadro em que a gente tem um espírito imperfeito precisando progredir, mas não tem nem maus costumes e nem sofrimento para fazer ele progredir. Olha a resposta que os espíritos dão, e isso seria de lastimar-se, né? Bom, não tem prova, não tem gente de mau costume, vamos reclamar? A respeito de quê? Perguntam os espíritos. Por que a reclamação? Não vai fazer sentido, né? Uma reclamação dessa. Reclamar do quê? Essa situação que Kardec colocou na pergunta descreve um mundo superior. E a gente só reencarna aqui justamente porque o ambiente do planeta Terra não é um mundo superior. Ele é propício ao progresso por apresentar a espíritos que vivem, que necessitam de provas e expiações, um ambiente de provas e expiações. Conviver com pessoas difíceis, com situações difíceis, são provas que fortalecem o espírito e a vontade, que aperfeiçoam o espírito, que aperfeiçoam aquilo que Jesus enalteceu em nós nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os puros de coração, os que têm é, os pobres de espírito, né, os humildes, os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, e assim por diante. Tudo que Jesus exaltou nas bem-aventuranças e que a gente deve construir estando aqui. Então não seria de se lastimar se não tivessem nem gente de maus costumes, nem o meio apropriado para as provas. É o que acontece nos mundos superiores, dizem os espíritos, onde o mal não penetra. Lá só tem espíritos bons. Fazei com que em breve o mesmo se dê na terra. Nada a reclamar, né? Sem surpresa. É isso que os espíritos superiores querem dizer pra gente, né? Sem surpresa. É assim. E tem que ser assim. 261. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas. Ele precisa se achar em todas as circunstâncias que possam incitar-lhe orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. 261, notemos a palavra todas, né? É preciso viver em contato com todas as provas, com todas as situações, é preciso viver todos os sofrimentos? É claro que não. Resposta, né? Claro que não. Pois existem espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Pronto, está tudo explicado aqui, nessa frase simples. Os caminhos não são escolhidos pelo livre-arbítrio, como a gente falou agora há pouco da riqueza. O espírito escolhe como prova a riqueza. E desde o início, dentro da prova da riqueza, ele foi humilde. Ele não foi vaidoso. Ele foi uma pessoa caridosa. Ele soube administrar a riqueza para ele e para os outros. Por que ele vai viver outras provas de mesma natureza? Não precisa. Segue a resposta. Ó. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e essa ser concedida. Conforme o seu caráter, ele vai se tornar avaro ou pródigo, egoísta ou generoso. Vai ceder ou não aos gozos da sensualidade. Então já passou por isso, né? A gente tem aqui nesses destaques vícios e virtudes, né? Se ele agir de forma viciosa ou forma virtuosa, é o que vai dizer se ele vai viver novamente o mesmo gênero, se ele vai viver novamente as mesmas provas, ou outras provas que o levem, né, ao combate da avareza, ao combate da sensualidade, ao combate do egoísmo. Porque uma vez vencida de fato, né, por exemplo, a posição egoísta,
Uma vez conquistada a virtude contrária ao egoísmo, que é a caridade, não há mais necessidade de provas do mesmo gênero. Ele já superou isso. A pessoa que é honesta dentro de uma situação é honesta dentro de qualquer situação. A pessoa que aprendeu a não roubar sendo rica, não roubará sendo pobre, não roubará estando na miséria, não roubará. Uma vez que ela adquiriu a virtude, ela não precisa mais de provas do mesmo gênero. Por quê? Porque a gente já tem como princípio do estudo do livro que o espírito não regride. Então não precisa passar por todas. Tendo aprendido, já é o suficiente. 262, seguindo, né? A ótica aí do estudo do livre-arbítrio. Mas como que um espírito que em sua origem, né, a gente estudou isso, é simples e ignorante, pode escolher uma existência com conhecimento de causa? A gente aprendeu que o espírito nasce, né, é criado por Deus sem experiência. Ele é simples e ignorante, não tem conhecimento. A pergunta de Kardec é ótima, né? Como é que ele pode escolher, sendo criado dessa forma? E aí a resposta também é maravilhosa. Essa inexperiência é suprida por Deus. Deus traça os primórdios do seu caminho, assim como a gente faz com uma criança. Né? Então, a gente deixa uma criança dentro de um berço e lá dentro ela tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser dentro do berço. Ela cresceu um pouquinho mais, a gente coloca ela naquele chamado chiqueirinho, né? Com brinquedinhos um pouquinho mais para a idade dela, 2 anos, 3 anos. E ali dentro ela faz tudo que ela pode com o seu livre-arbítrio. Ela crescer um pouquinho mais, ela vai para o parquinho. Escorregador, balanço. Ali ela usa o livre-arbítrio dela do jeito que ela quer. Ela se tornou adolescente, um pouco mais de livre-arbítrio, se tornou adulto, um pouco mais. Né? O grau de uso do livre-arbítrio vai crescendo, conforme a criança vai crescendo. Né? É isso que está explicado aqui nessa resposta. Para o espírito é o mesmo. Deus dá as circunstâncias para que o espírito vá crescendo no uso do seu livre-arbítrio e no uso da sua experiência. 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade ou pode ser imposta como expiação? Voltamos àquela questão lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Deus impõe a espíritos rebeldes ou ignorantes. Deus não apressa. Todavia, pode impor certa existência a um espírito. Aquilo que a gente viu lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que a gente trata um pouco mais rapidamente esses conceitos, porque a gente já pôde, de certa forma, trabalhá-los um pouquinho ali atrás. Né? Já estamos preparados para essas perguntas que o livro está apresentando para a gente agora. Basta relembrar certas coisas, né? Que a gente está fazendo agora. Nessa questão 262A, Kardec está, em outras palavras, perguntando: só o espírito escolhe ou Deus castiga? A gente tem aqui, então, de novo, né, a reprodução da medida certa entre a necessidade e a vontade. É necessário, mas o espírito não quer. Aí Deus impõe. Então, Deus só impõe a espíritos que demonstram, né, inferioridade e má vontade. Só nessas duas situações. O objetivo é sempre o progresso, purificação do espírito. 263. O espírito escolhe logo depois da morte? Que é importante, né? Quando é feita a escolha do seu gênero de provas e expiações? Não é feita logo depois da morte porque muitos acreditam na eternidade das penas. Muitos, vamos completar, né? Acreditam que o espírito dorme por um longo tempo depois da sua morte, só será acordado no dia do juízo final. Muitos são materialistas e nem acreditam na vida espiritual. Então, a palavra acreditam aqui é muito forte, porque ela mostra espíritos despreparados para a vida espiritual. Isso é que não pode acontecer com a gente que é espírita. Não podemos estar despreparados, porque a nossa vida continuará e nós precisaremos continuar nosso planejamento, tendo tido sucesso ou não nessa existência terrena. A gente precisa continuar progredindo.
Então, quanto mais lucidez a gente tem em relação às coisas da vida, melhor a gente faz e mais rapidamente a gente faz as nossas escolhas, né? Então, vamos adiante. Questão 264. O que dirige o espírito na escolha de suas provas? Aqui a gente vai ter a explicação mais profunda daquela questão na qual a gente esbarrou agora há pouco, né? Que Kardec, estou voltando aqui, ó. Voltar mais um pouquinho. Questão 260. Como o espírito pode desejar nascer entre gente de má vida? Como a gente pode desejar viver uma situação que não seja agradável? E aqui Kardec meio que retoma o tema, né? O que dirige a escolha das provas? Resposta: o espírito escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Ele escolhe as provas que o levem à expiação dessa e a progredir mais depressa. Consciência, né? Tem que haver consciência. Tem que haver expiação para haver progresso. Então é assim que o espírito escolhe. Ele desencarnou, no plano espiritual ele avalia tudo o que aconteceu com ele mesmo, e então ele escolhe o gênero de provas em que ele volta para tentar progredir, para tentar ser mais feliz, para tentar ser mais virtuoso. Então, olha aqui o que os espíritos escolhem, né? Misérias, provações. Por quê? Porque eles têm como objetivo suportá-las com coragem, progredir. Outros preferem as tentações da riqueza, do poder, essas muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que elas podem despertar, né? Outros se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Então o espírito escolhe miséria, riqueza e vício, por quê? Para se livrar disso, para não precisar mais viver essas situações. Porque ele sabe que ao enfrentar, ele fará o exercício intelecto, moral, de superação que é necessário fazer em todos os momentos. É com essa visão que a gente vive a nossa vida terrena hoje, meus amigos. Por que eu estou vivendo um momento de vício para enfrentá-lo e para vencê-lo? Por que eu estou vivendo um momento em que minhas paixões inferiores estão sendo excitadas para enfrentá-las e vencê-las? Porque a gente sabe tudo o que decorre dessas escolhas que fazemos em nossas vidas. Decorre sofrimento. A lei de causa e efeito traz para a gente consequências tenebrosas dessas escolhas mal feitas. Então, se a gente vive na miséria, na privação, na riqueza, no vício, se a gente está em contato com essas situações, pensa na prova escolhida. Pede a presença do Cristo na nossa existência. Evoca os ensinamentos de Kardec e roga ao anjo da guarda o fortalecimento moral para não cair diante dessas provas, para não cair diante da depressão, diante da ansiedade, diante do desespero, da síndrome do pânico. Pede a força necessária espiritual para o enfrentamento e segue com os recursos materiais que a Terra tem, né? Com os acompanhamentos médicos, com os remédios, tudo o que for preciso para se livrar e para vencer essas provas, né? Para a gente terminar a existência tendo vencido dentro do planejamento encarnatório que a gente fez. Vamos à última questão de hoje, amigos. Questão 265, fechando essas ideias do uso do livre-arbítrio diante de um planejamento reencarnatório, né? Existindo espíritos que, por provação, escolhem o contato com o vício, não haverá alguns que escolham isso por simpatia? Olha aqui, né? Estudo extremamente profundo das nossas escolhas. O espírito desencarna, ele está no plano espiritual, sabe que tem uma tendência ao vício,
E ele sinceramente diz assim: eu quero passar de novo pelo contato com essas coisas que despertam em mim o vício, para que eu possa vencê-las. Kardec está perguntando assim: por detrás disso não pode ter um interesse em encarnar para se continuar vicioso nessa situação? Não pode ter os que escolham isso deliberadamente, de forma mais clara ainda, falando, não, eu quero continuar no vício, quero encarnar nessa situação. Não existe? É isso que Kardec está perguntando. Resposta: sim, existe. Ah, sem dúvida, né? Mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Isso mostra para a gente uma avaliação mal feita da vida, já no plano espiritual. Já lá no plano espiritual. Olha só, o espírito desencarnou, viveu uma experiência terrena, está no plano espiritual, reconhece-se já como espírito imortal, mas ainda não tem desenvolvimento moral suficiente para escolher um outro caminho. Ele quer ainda as coisas materiais, né? E nesse caso, meus amigos, a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Essa é a grande tristeza que a gente vê muitas vezes em casos de pessoas que querem continuar viciosas. E eu estou falando em vício aqui, mas não são só os vícios tóxicos, né? Não só as drogas, mas diversos tipos de vícios que a gente possa apresentar. Maus comportamentos, maledicência, fofoca, pensamentos pessimistas, né? Então, roubo, como a gente viu agora há pouco, pode ser um vício. E quando o espírito não quer deixar aquilo, aí sim é uma experiência muito difícil de ser vivida, né? Vamos terminar a resposta? Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, porque ele insiste, 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 e quanto mais insiste, o sofrimento vai ficando cada vez maior. Essa questão do sofrimento parecer eterno, a gente já abordou certas vezes aqui, né, no nosso estudo. Quando a gente está com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, ela parece algo interminável. Parece que nunca termina. E se o médico disser assim para a gente, olha, você tomou um remedinho, em 15 minutos ele faz efeito. Esses 15 minutos parece que demora dias para passar, porque a gente está com dor. Né? Imaginemos, né? Os espíritos que insistem no vício. O tamanho do sofrimento, oremos por eles, porque a nossa oração pode levar força moral a eles, nessa força moral que falta. Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Que essa última frase resume todo o nosso estudo de hoje, nos dá assim um nível de compreensão muito bom e muito profundo sobre tudo que foi ensinado aqui nessa questão do planejamento reencarnatório. Porque talvez uma das maiores dificuldades que tenha para a gente é a gente conceber, é a gente poder entender como que nós escolhemos passar por dificuldades, sendo que aqui na vida a gente escapa, né, o maior tempo possível disso. Ninguém quer sentir sede, fome, dor, ansiedade, depressão. Ninguém quer sentir nada disso, desconforto, ter companhias desagradáveis. Ninguém quer. A gente tenta escapar disso o maior tempo possível. E aí o livro dos Espíritos nos ensina: não, 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 amigos. As provas foram escolhidas, né? Justamente para exercitar o nosso livre-arbítrio, para exercitar a nossa vontade, para exercitar a nossa coragem em enfrentá-las. Fecho o estudo de hoje com mais um exemplo, a experiência do espírito Otávio no livro Mensageiros, no livro Os Mensageiros de André Luiz. Psicografia de Chico Xavier. Né? Vou contar muito rapidinho as circunstâncias do caso do Otávio e a gente encerra o nosso estudo de hoje. É um espírito que já vinha de dívidas enormes de outros tempos, outras vidas, né? É recolhido no nosso lar e ele ali começa a fazer o seu planejamento reencarnatório. Prepara-se para reencarnar,
Durante 30 anos ele faz o seu planejamento reencarnatório para voltar à Terra em tarefa mediúnica, para que ele pudesse saldar suas dívidas do passado, né? Para que ele progredisse nas sendas da perfeição. Bom, então ele foi favorecido, inclusive, com facilidades, com entidades amigas que se movimentaram, né, para estar com ele e tudo mais. Para o seu planejamento reencarnatório, ele não tinha um matrimônio, não seria casado, essa não seria uma de suas metas, né? Mas mesmo estando solteiro durante essa encarnação, ele receberia perto dos 20 anos de idade 6 amigos que muito trabalharam por ele na colônia Nosso Lar e que chegariam ao seu círculo de convivência material como órfãos. Enfrentaria, claro, o gênero de prova dele, né, era enfrentar dificuldades materiais, mas depois viriam socorros para ajudá-lo no desenvolvimento dessas 6 crianças. Só que aos 13 anos de idade ele ficou órfão de mãe. O pai casou-se pela segunda vez e, apesar da madrasta do Otávio ser uma boa pessoa, ele já se colocou numa posição de repulsa a ela, né? Nutria desconfiança com relação a ela, com relação aos seus orientadores espirituais, inclusive. Criticava muito os atos das outras pessoas. Bom, duvidou tanto, né, da sua situação que começou a ter certas alucinações. Teve a influência perniciosa de um médico que aconselhou experiências sexuais a ele. E aí, aos 19 anos, ele já estava desenfreadamente entregue ao abuso do sexo, né? Esse fato assim acabou afastando irremediavelmente Otávio do seu dever espiritual como médium. O pai desencarna quando ele contava com um pouco mais de 20 anos. 2 anos depois, a madrasta foi a um leprosário, ficou muito doente. E as 6 crianças com as quais ele tinha um compromisso acabaram ficando órfãs. Justamente porque Otávio teve esse tipo de atitude diante das circunstâncias que a vida começou a lhe apresentar, né? Bom, mais tarde ele se casou, o casamento não deu certo, teve como filho um espírito ligado à esposa, que era um espírito muito difícil. Então, teve um lar assim envolto em muitos tormentos e desencarnou aos 40 anos de idade, certamente não tendo cumprido com as tarefas que ele havia aqui se comprometido na Terra. Bom, meus amigos, eu encerro com esse caso do Otávio para deixar reflexões, né? Reflexões sobre as circunstâncias da vida que cada um de nós vive e sobre a identificação daquilo que nós escolhemos como gênero de prova enquanto estávamos no plano espiritual. E sobre como fazer o melhor com aquilo que a gente tem aqui, lembrando, né? Questão 122 do Livro dos Espíritos nos diz que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Quem eu sou? Quais as minhas virtudes? Quais as minhas más tendências? Vamos trabalhar as nossas virtudes e combater as nossas más tendências. A vida na Terra se resume à orientação de nossa vontade para aprender a fazer o bem em todas as circunstâncias. Não importa se a situação foi planejada anteriormente ou se é apenas uma circunstância que nasceu do uso do nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, está ali para ser vivida no melhor que nós temos a dar. O uso das nossas virtudes já adquiridas é essencial para isso. Consciência da nossa tarefa aqui na Terra é o nosso guia seguro. Jesus, como modelo moral a ser seguido, é também nossa bússola segura. Abracemos nossas tarefas com muito amor. Cuidemos de nossas feridas com muito carinho. Avancemos nos terrenos do aprendizado e do amor. Por aí, nosso planejamento dará certo. O assunto não terminou. A gente continua na próxima semana, a partir da questão de número 266. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Espero que tenham gostado do estudo. Eu deixo um abraço fraterno a todos. Nos vemos em breve. Até logo mais.